em Mateus 7, né, o versículo 7 e o versículo 8. O Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedem? Então, aos que lhe pedirem. Então, o Senhor Jesus, ele está nos mostrando aqui essa noite que devemos pedir, buscar e bater. São passos da oração. Se a oração fosse uma questão de uma rápida fala e já foi embora, Jesus teria dito pedir e dar-se-vos-á. Mas o Senhor, ele coloca passos que são uma insistência na oração. Ele diz: pede. Se você pediu e recebeu, você não vai ter necessidade de buscar. Mas se Jesus está falando busque, é que no pedir você não recebeu. Então o Senhor Jesus está falando busque um pouco mais. Se você não buscar, não recebeu, Jesus está falando bate. São estágios de oração, são passos, é uma insistência na oração. Jesus está falando pede. E se você não recebe, busque. E se você não recebe, bate. Quer dizer, insista na oração. Eu vejo isso um exemplo da polícia. A polícia, ela pede através de uma nota de intimação, talvez um telefonema, vai lá e comunica, e a pessoa não se apresenta, aí a polícia vai e faz uma busca. Aí não se apresenta, aí a polícia vai e já vai, seria o bater, já vai quebrar a porta, sabe, faz uma busca mais profunda, às vezes até exercendo um pouco de violência, de força, para poder forçar o indivíduo a se apresentar na delegacia ou na esquadra ou ser levado para a cadeia. Então são passos. Quando você, por exemplo, procura uma coisa, você perdeu uma coisa, você busca primeiro um pouquinho, não acha, aí começa, já vai, levanta as coisas, tira um trem, tira o outro, e não acha, e começa, pega uma vassoura, vara e tira, levanta a cama, vira sofá. É esse espaço. Então o Senhor Jesus também está falando na oração. Você tem que insistir. Se você pediu e não recebeu, busque mais. Se você não recebeu, insista em oração. Deus está falando, ore ao Senhor e permaneça buscando até que você encontre. E olha o que Jesus está falando aqui, para você ver que esse estudo do Senhor Jesus é sobre a oração. Olha o que o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus, ele fala: o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Quer dizer, está falando da petição. Então, o que é a petição diante do Pai? É a oração. Jesus está falando da oração. Um outro exemplo que o Senhor Jesus nos dá é sobre a viúva, em Lucas 18, versículo 2. O Senhor Jesus fala de uma viúva aqui em Lucas, que é uma história, eu considero uma história muito linda, comparando essa história desse juiz com a viúva, com a pessoa de Deus e o crente que ora. O Senhor Jesus diz no versículo 2 do capítulo 18 de Lucas, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o juiz? Deus, no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então o Senhor Jesus, ele está falando aqui que o juiz era injusto. O juiz não quis responder. São aquelas pessoas importantes da sociedade, aquelas pessoas, juiz, pessoas de alta posição. Geralmente, comparado com a viúva é uma pessoa sem condição nenhuma. A viúva é uma pessoa que geralmente o povo vai desprezar, a pessoa não vai dar valor, então nem escuta, é relegada a uma posição inferior. Mas, amados irmãos, uma coisa a palavra de Deus nos fala, diz que essa viúva, ela foi insistente, ela sabia o que ela queria e ela insistiu, ela importunou.
Será que você importuna a Deus na oração? Deus é Ele mesmo, é Deus, Jesus Cristo é Deus. Está falando, me importune. O Senhor Jesus está falando, importune na oração. Entra na presença de Deus. Olha que o Senhor Jesus está falando daqueles que buscam de dia e de noite. É aquilo que ele fala no versículo 7. No versículo 7 diz que o Pai não fará justiça àqueles que de dia e de noite o buscam e que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio, mas vai insistir. Olha, a viúva, ela entendeu esse princípio. Diz que o juiz, ela insistiu, ela persistiu. Eu penso, a viúva talvez ia na porta do juiz pela manhã, ele acorda, o juiz, a viúva está gritando, faz-me justiça. E olha que a viúva, ela só tinha um assunto de oração. Faz-me justiça contra o meu adversário. Tem pessoas que na oração, ora uma coisa, e depois daqui a pouco pega outra, daqui a pouco parte para outra, e daqui a pouco não é estável. Você tem que saber o que você quer. Jesus sempre perguntava, o que queres que eu te faça? E era aquele assunto. Jesus permanecia, Jesus perguntava, o que tu queres? E a pessoa, Senhor, eu quero ver. Veja. Então, você não pode ficar, não sabe o que quer. Você tem que saber o que quer e ir especificamente na presença de Deus com o assunto que você sabe que é da vontade de Deus. Porque a oração também tem que ser dentro da vontade do Senhor. Então, você tem que buscar a Deus. Você sabe que aquilo é segundo a palavra de Deus, é aprovado diante de Deus. Então, ora ao Senhor. Clame ao Senhor. Diz que a viúva de manhã está lá. Eu estou pensando, é meu pensamento. De manhã a viúva está na frente da casa do juiz. Me faz justiça. Aí o juiz sai, vai trabalhar. Talvez a viúva pega, vai atrás, sei que trabalha perto, uma coisa, é um pensamento meu. Aí chega lá no trabalho, o juiz está lá trabalhando e está ouvindo um grito lá fora. Faz-me justiça. A hora do almoço, ele parte para casa, a mulher está lá na porta de casa. De noite, a mulher está lá na porta de casa. Ele sai um pouco para passear, está lá na porta de casa. Porque, olha, a mulher, o homem falou aqui, o juiz diz, ela me importuna. Importunar é incomodar. A mulher não deixava o juiz em paz. Tem que farei justiça para que essa mulher me deixe em paz. O Senhor Jesus é que contou essa parábola. Diz que assim façam com Deus, de noite e de dia. Clame ao Senhor. Está aqui em Lucas capítulo 18. Diz, ora ao Senhor de dia e de noite. Busque a Deus. Jesus contou essa parábola comparando a oração diante de Deus, falando, busque ao Senhor, insiste. É o próprio Deus que está nos mandando clamar. E por que você e eu vamos pensar, não, eu não posso incomodar a Deus, não posso importunar a Deus. Não, Deus está falando, clama a mim. Aleluia. Obrigado, Pai, eu te amo, Pai, porque Tu és bom, meu Deus. O Senhor nos manda clamar, o Senhor quer que nos clamemos, Ele nos dá autorização para nos orar. Nós é que criamos obstáculos, nós é que não, mas não precisa incomodar a Deus, importune a Deus sim. Deus está falando, clama a mim. Olha o que Deus fala em Jeremias 33, versículo 3. Ele está falando, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está escrito aqui em Jeremias, no livro de Jeremias, na palavra de Deus. Deus está falando, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Deus está falando, clama a mim. Clamar e gritar em alta voz. Clamar e levantar a voz alta. É gritar, é falar alto, clama ao Senhor, busca a Deus, incomode a Deus em oração, e Deus está dizendo, eu te responderei. As pessoas pensam que se clamar a Deus, Deus vai ficar triste, vai estar me incomodando. Não, Deus tem um prazer naquele filho que clama. Deus tem um prazer naquele servo, naquela serva que busca. Lembra de mulher como Ana, mãe de Samuel. Ela entrou na presença de Deus e insistiu com Deus em oração, me dá um filho. E Deus deu. Andashuria de Cantalamanaia. Deus vai responder a você, vai te dar a resposta daquilo que você pede, mas pede ao Senhor. Pede a Deus. Eu não tenho tempo aqui, mas eu ia dar testemunhos de quanto nós clamamos nos montes, de nós subirmos ao monte, clamar e Deus abrir as portas, de quantas vezes na igreja, na madrugada, jogado no chão, no carpete da igreja, no frio da Europa, invocando o nome do Senhor, quantas vezes nas pedras dos montes da Europa, clamando ao Senhor e ver portas abrirem, ver milagres acontecer na Europa. Clame a Deus,